Neste vídeo, damos continuidade à série Terra, Mundo em Transformação. Esta série explica a realidade do momento que estamos vivendo, colocando em contexto o cenário do plano físico e a relação com a dinâmica astral do planeta, assim como a necessária compatibilidade energética e evolutiva dos seus habitantes. O objetivo é esclarecer a amplitude das mudanças que estão e irão ocorrer, a seriedade dos desafios e a importância de aproveitar as oportunidades do momento presente. Entendendo a transição planetária. O atual cenário de transformação é resultado do contexto histórico evolutivo do nosso planeta. Todo processo evolutivo ocorre de forma gradual e, obrigatoriamente, em sincronia com os demais orbes dos diversos sistemas e constelações para a manutenção do equilíbrio e da harmonia do cosmos. Ao relatar o progresso dos planetas e dos seus habitantes, será possível compreender as razões do atual cenário terrestre e a sua sincronicidade com o plano maior. Desejamos uma ótima jornada. Conforme relatamos no vídeo anterior, a chegada dos espíritos degredados à Terra impulsionou o desenvolvimento de diferentes tribos que se encontravam em estágios primitivos na ocasião. Graças a essas entidades, foi possível encarnar no orbe terrestre os ascendentes das raças humanas atuais. Eles se estabeleceram na Ásia, atravessaram o Istmo de Suez em direção à África, na região do Egito, e se encaminharam para a Atlântida. Após séculos de sofrimentos, uma grande parcela dos espíritos degredados pôde retornar aos seus orbes de origem. O primeiro grupamento de espíritos a retornar foram os egípcios. Os relatos dão conta do retorno de um grupo de espíritos entre os anos de 4.500 a 3.400 a.C. O retorno destes seres foi possível pois eles aceitaram o expurgo sem revoltas e entenderam o propósito do aprendizado. Contudo, muitos outros seres foram contrários ao processo e não aceitaram as experiências que estavam passando. Essa atitude resultou em sentimentos crescentes de revolta em relação às condições que se encontravam na humanidade terrestre, soterrando as lembranças das condições que possuíam enquanto habitavam humanidades mais evoluídas. A necessidade de recomeço da marcha evolutiva em um orbe em condições mais primitivas nada mais era do que resultado dos pesados débitos que haviam contraído com seus comportamentos e atitudes, e no auge da arrogância, se revoltaram com o Mestre Jesus e o planeta Terra que os acolheram e deram oportunidade que continuassem a sua jornada evolutiva. Segundo Allan Kardec, os mundos podem ser classificados como mundos inferiores, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração e mundos superiores. Os planetas periodicamente mudam de classificação à medida que a média de seus habitantes atingem um maior grau de consciência. Quando o nível de consciência de seus habitantes se eleva, as condições físicas e espirituais do planeta também mudam. A partir do momento que a consciência dos habitantes de um planeta se expande, eles passam a atrair do éter universal uma energia mais sutil e compatível com seu grau evolutivo. Consequentemente, energias mais sutis são atraídas para aquele orbe, e essas energias vão se concentrando e alterando a realidade física e energética do planeta. Espírito e matéria são simplesmente energias condensadas em diferentes graus de concentração, porém tudo provém do mesmo éter universal da matéria primordial, o fluido cósmico universal, que os orientais chamam de prana. À medida que a condição espiritual e energética da média de seus habitantes evolui, o planeta muda de classificação espiritual. E claro, os seres cujo padrão energético ainda é inferior e não compatíveis com as novas condições do planeta, não encontram mais afinidade vibratória com aquele planeta e são expurgados, ou seja, são conduzidos a planetas que tenham uma energia mais densa e compatível com seus padrões vibratórios e energéticos. Nesse processo evolutivo, muitas vezes o homem se desvia de sua rota. À medida que a consciência de sua própria força interior dá origem ao orgulho, à vaidade e ao sentimento de superioridade. Então a evolução desse ser pode sofrer um desvio de sua meta, uma vez que esse orgulho, essa vaidade, essa rebeldia acaba conduzindo o indivíduo a uma rota de colisão com o livre-arbítrio dos demais. Essa é a explicação para a chamada queda de Lúcifer,
Lúcifer era um anjo e seu nome significa ser portador de luz. O expurgo ocorrido em outros orbes para a chegada à Terra é a explicação para o mito da expulsão de Adão do paraíso. O Adão mencionado na Bíblia é o Adão Cadmon, que originou a raça adâmica que povoou a Terra de seus primórdios. Essa expulsão do paraíso e a queda de Adão e Eva ao provarem do fruto do conhecimento, simbolizado pela maçã, tem relação com o ciclo evolutivo de um grupo de seres que, no processo de despertar da própria consciência, se deixou levar pela vaidade, pela ambição, pela ânsia de poder, e acabaram sendo expurgados de seus planetas de origem. Se considerarmos as condições de vida em planetas mais evoluídos e as condições de vida que a raça adâmica encontrou no nosso planeta, a imagem de seres expulsos do paraíso está perfeita. Comparando as condições em que viviam e as condições que tiveram que enfrentar quando chegaram ao nosso orbe, passa a ideia de castigo e de expulsão do Éden, pois a subsistência em seu novo habitat dependia de muito esforço e trabalho braçal, muito diferente da realidade que estavam acostumados. A expulsão do paraíso é uma forma figurativa de simbolizar o expurgo de uma leva de seres que não tinham mais condições de continuarem a integrar as comunidades que habitavam seus respectivos planetas, e por isso foram expurgados e enviados à Terra. A Terra recebeu levas e levas de populações expurgadas de seus planetas de origem e que vieram para cá para continuarem suas jornadas evolutivas. É importante esclarecer que esses expurgos ocorrem periodicamente no universo. Quando um planeta, ou melhor, quando a média dos habitantes de um planeta atinge certo grau evolutivo, aqueles que não alcançaram esse quantum vibratório mínimo são conduzidos a outros mundos compatíveis com o seu grau vibratório e adiantamento espiritual. Sempre que ocorrem esses expurgos, um planeta é escolhido para os receber, e a Terra foi um desses planetas escolhidos para receber os expurgados das mais variadas procedências. A Terra recebeu seres das mais variadas origens, porque ela precisava passar por um processo de avanço evolutivo. Embora esses seres tenham sido expurgados porque suas energias não eram mais compatíveis com as energias de seus respectivos planetas de origem, eles foram muito bem-vindos à Terra, um planeta ainda em condições inferiores e classificado espiritualmente como sendo um mundo de expiações e provas. Foram os extraterrestres expurgados que promoveram o avanço da nossa civilização. Fazendo uma comparação meio rude, podemos comparar esse expurgo ao processo de colonização. Tome o Brasil como exemplo. No início, vieram ao Brasil seres condenados, os presos políticos e todos aqueles que eram inconvenientes para o Reino de Portugal. No entanto, esses primeiros habitantes foram extremamente importantes para uma terra ainda selvagem. O fato é que o tipo humano não é originário da Terra, e a maioria de nós procede de Capela, de Sírios, de Andrômeda, de Órion e das Pleiades. Viemos para cá na condição de expurgados, para nos submetermos à lei de ação e reação e à lei do renascimento dentro das condições do planeta Terra, que era o mais adequado tendo em vista as nossas condições espirituais e energéticas. E muitos de nós nos comprometemos cada vez mais com a lei espiritual, criando pendências karmáticas com o planeta e, claro, nos distanciando progressivamente da nossa condição espiritual e perdendo a consciência do nosso poder interno e da nossa origem extraterrestre. No próximo vídeo, daremos continuidade às explanações das questões envolvendo a marcha evolutiva dos habitantes da Terra e a relação com o atual cenário físico e espiritual do nosso planeta, bem como as oportunidades e desafios do momento presente. Fiquem na paz. Acompanhe o nosso canal no YouTube. Se inscreva para receber vídeos exclusivos sobre este e outros assuntos relacionados à transição planetária. A Terra encontra-se em processo de mudança em direção a outro estágio evolutivo, e é urgente a preparação da humanidade para a chegada da nova era. Mas a realidade astral neste momento decisivo é drástica. É preciso deixar de lado as ideias românticas a respeito do plano astral.
os seres sombrios estão cientes de que o tempo de permanência deles na Terra se aproxima do fim. Investem com fúria contra a humanidade na tentativa de retardar a implantação da nova era ao máximo e prolongar a sua permanência na Terra. E nos bastidores do plano espiritual, trava-se uma batalha entre o bem e o mal. O processo de regeneração do planeta é um trabalho que pertence a todos. E para que o bem triunfe, os guardiões estão convidando as pessoas de boa vontade para entenderem a realidade do momento astral, o trabalho dos guardiões e dos agentes encarnados em Transição Planetária, Os Bastidores da Batalha Espiritual, um livro de Gino Delidoni pelo Espírito Guardião Vlades e a equipe da Transição Planetária.